uma visita muito especial aqui no Café com Joia. É uma visita internacional, entendeu? Trouxe um pouquinho de frio pra gente aqui em São Paulo. Tô até mais agasalhada, porque ela veio lá de longe, mas que na verdade ela tá sempre pertinho. É uma amiga muito querida, é uma amiga de longa data e que cada vez mais vem se fazendo presente, me ajudando, me guiando. E acabou que deu tudo certo, né? Tinha que ser como tem que ser. E eu me questionava quando. Já vou começar a chorar. Não dá! Calma, gente, calma. Vocês vão entender. Quando que vai dar certo de eu ter ela aqui no café pra gente poder falar de tantas coisas maravilhosas que vem acontecendo. Então, eu quero que vocês batam palma, que vocês vibrem aí do lado. Porque hoje temos Gabi Dermínio aqui comigo. Deixa eu dar um beijo. Não pode, né? Tem que ficar aqui no lugar. Mas é que a gente tem que fazer costume, fingir costume. Tem que fingir. Ai. Se apresenta. Me apresento. Gente, primeiro, um prazer estar aqui. Fabizinha linda, maravilhosa, que eu amo tanto. Gente, eu tô vivendo, assim, um sonho de estar fazendo parte dessa nova fase dela. Porque, assim, é lindo demais viver os planos de Deus pra sua vida. Então, deixa eu me apresentar, que senão eu já começo a falar. Meu nome é Gabriela. Sou a Gabi, da Fabi. A gente trabalhou junto, né, por muitos anos. A gente se conhece há 14 anos ou mais. E a gente era unha e carne. A gente viveu muitas histórias parecidas. A gente viveu muitas coisas juntas, grudadas. E depois a gente acabou se separando. Ela contou pra vocês no vídeo. E depois a gente se juntou. E Deus colocou há 2 anos e meio atrás, no meu coração, pra orar por ela. E eu lembro certinho. Você lembra uma vez que eu te mandei uma cartinha? Eu falava, gente, por que ela ora por mim? Ela, amiga, eu oro sempre por você, pela sua família. Você tá sempre nas minhas orações. Eu falei, gente, será que eu tô tão perdida assim que eu preciso de tanta oração? E aí teve um dia na igreja que eu tava, e aí eles falaram assim, olha, você tem que escolher 5 amigos pra orar pela salvação, orar pra teu encontro com Jesus. E na hora, porque eu já orava por ela, na hora já, ela é a primeira lá, e outras pessoas, e aí eu já mandei a foto pra ela, amiga, olha isso. Aí ela tem até a data, eu tava olhando, era 2 anos e pouco atrás. E aí foi assim, por muitos anos, 2 anos e pouco, todos os dias eu orava por ela, todos os dias eu orava por ela. Então, eu tô assim, sabe? Quando você realiza e vê o plano de Deus, é como se fosse... É diferente essa aqui, é a Fabi, o que ela tá vivendo, o que eu tenho parte, assim, como Deus me deu essa bênção de fazer parte, sabe? Então, eu tô muito, muito, muito feliz, muito, amiga, sério. Amiga, realizada. Sabe uma coisa que eu queria que a gente começasse nesse podcast, assim? Como vocês sabem, né, pra quem já tá aqui há um pouco mais tempo, a gente tem os episódios de terça, o episódio de quinta, eles acabam sendo uma continuação. E a Gabi, ela tem 2 frentes que eu acho que vocês que estão aí, vocês podem aprender muito com coisas que ela passou, que ela vem passando. A Gabi tem muito a ensinar. E uma das coisas foi, talvez, uma das maiores transformações da vida dela, inclusive numa vida com propósitos, que foi a Gabi que me apresentou o livro, que inclusive muitos de vocês escutam todos os dias, então se tiverem que agradecer a uma pessoa, é essa pessoa, ela que colocou ele na minha vida, e através desse compartilhamento eu consegui compartilhar com vocês. E ele fala que toda a dificuldade que a gente passa, somos nós sendo preparados para o nosso ministério, né? E a Gabi, ela teve uma mudança de vida muito grande, que ela veio dessa mulher, que eu sei que a gente tá nesse papo de energia feminina, qual que é o papel da mulher, como que eu faço para exercer isso melhor. Então, há anos atrás, eu e a Gabi, a gente se conectava muito de uma Fabi, Gabi fazedora, executora, que ia pro palco e fazia acontecer, e nananana, até que, gente, eu entrei no meu deserto. E é o que a gente costuma falar. Eu sempre mando áudio pra ela. Toda vez é engraçado, porque eu sou bebê também na fé. Faz 4 anos que eu me converti. E então, a Fabi, assim, né? Algumas pessoas já se converteram, né? E que eu conheço, que eu tenho proximidade. Mas a Fabi, como a gente era muito parecida, ela sabe, eu sempre mando mensagem, amiga, você tá bem? Tem certeza que você tá bem? Amiga, tá tudo bem mesmo, você não tá sentindo nada, porque o meu processo foi tão dolorido, e o dela tá sendo assim, ó. Então tá sendo maravilhoso. Eu tô paz amor, ela entendeu? Ela tá assim, no amiga, céu. Você tá bem? Falei, amiga, eu tô ótima, tudo certo. Tô na plena. Então eu acho maravilhoso e tá sendo incrível aprender, porque ela tá sendo um testemunho novo pra mim, né? Então eu aprendo muito de ver a paz que ela tá, a serenidade que ela tá, e o nosso caminho foi reverso. Então ela fez um monte de coisa, aprendeu um monte de coisa, e Jesus veio coroar a vida dela. O meu foi completamente ao contrário. Então, eu precisei de Jesus para viver o meu processo, senão eu não aguentaria. Então, eu saí dessa mulher
empoderada, que nunca iria casar. Por isso, essa é uma grande diferença nossa. A Fabi, que sempre quis se casar, Eu lembro sempre de uma quis ter conversa, filho. eu não sei exatamente que cidade a gente tava, mas eu lembro que a gente tava rolando uma palestra, assim, na frente, tava a gente no fundo, e você perguntando o que você mais queria, e eu falava que o meu maior sonho era casar e ser mãe. E aí você perguntava assim, mas você quer tudo isso antes de atingir o maior título que a gente tinha, a nossa maior meta? Eu falei, você largaria tudo pra ser mãe? Eu falei, sim! E ela, nossa, eu jamais. Assim, pra mim isso era... E, assim, não existiria isso. Porque eu fui criada nessa geração, que eu acho que muitas mulheres se identificam, porque no meu Instagram eu vejo isso, muita gente se identifica. Empoderada, né? Então a minha mãe falava assim, não é pra você casar... Filho não precisa de filho atrapalha, porque a minha mãe, ela ouviu isso da mãe dela, então eu nasci nessa geração de mulheres empoderadas que não precisam de homem, que não precisam de nada, e é completamente ao contrário do que Deus quer pra nossa vida, completamente ao contrário. Então eu fui nessa mentalidade, nessa ideologia, nesse feminismo, eu fui criada nisso, né? Eu acreditei. Então as minhas opiniões eram baseadas nas pessoas que eu admirava. Ai, não, filho atrapalha, e aquelas coisas, né? Então eu não tinha a verdade, eu não conhecia a verdade. Então foi muito dolorido, porque eu tava, né? Ai, nunca vou casar, nunca vou casar. Conheci meu marido numa festa, engravidei com um mês que eu tava com ele. E aí, pensa, numa hora pra outra, tudo que eu não queria fazer, eu tava lá. Ele, nossa! Aí eu fui contar pra ele, pensando, ele nem vai querer, ele nem me conhece direito. Ele, nossa, que lindo, que bom, meu sonho é ter um filho, vamos casar. Eu, meu Deus, e aí a gente Veio o pacote completo. Veio o pacote completo. Aí já casei com 4 meses e tudo mais. E foi indo. Foi na hora que a minha filha nasceu, aí a conta chegou, aí a bomba estourou. Aí eu entrei em depressão, aí foi muito difícil. Então, graças a Deus que eu conheci Jesus para me ajudar a viver o processo. Então, por isso que quando eu falo com a Fabi, mas como você tá? Você tá bem? Você não tá? Porque eu precisei de Jesus para viver meu processo. Então, é como se eu achasse que todo mundo fosse viver esse processo, mas não, né? No meu caso, graças a Deus que Jesus apareceu, porque senão eu não sei nem onde eu estaria. Mas você já tinha, né? Você não tinha essas quebras de princípios que eu tinha. Eu quebrava muitos princípios bíblicos, eu quebrava muita vontade de Deus, né? Coisas que Deus queria pra minha vida, que Ele quer pra sua, que Ele quer pra gente. Porque quando você faz o que Deus não se agrada, ou quando você anda ao contrário do que Deus quer, o peso é muito grande. Dói, assim, você não consegue carregar. É nessas horas que a gente pensa, né? E uma das coisas que eu falo, assim, que eu vejo que as mulheres se cobram muito, elas sentem esse peso, que eu não dou conta, que tá pesado demais. E esse peso é peso que a gente quer carregar. Mas não é necessariamente o peso que Deus quer que a gente carregue. E uma das coisas que eu aprendi agora, né? Porque faz 4 anos, então eu vivi uns 2 anos e meio de processo sabe, de dor, assim, tive vários desertos, né? Vários processos para sair essa mulher hoje completa, que eu digo assim, plena, sem dor, sabe? Curada. E a pessoa curada, ela cura. Então, né, eu tô hoje ajudando muitas mulheres que vivem essa mesma dor, né, na maternidade, né, eu não conseguia brincar com a minha filha, eu não conseguia ser feliz ali, eu achava que eu tava ali perdendo tempo, porque eu tinha que estar produzindo, porque é muito o que pensa, você viveu de um jeito a vida inteira, achando que o seu valor tava no que você fazia, no seu resultado, no que você produzia, e aí de repente você tá ali cuidando de uma criança, que é sua filha, o amor da sua vida, eu sempre amei ela mais do que tudo, mas no meu inconsciente, nossa, eu preciso estar produzindo, só que tem produção maior, tem resultado maior do que você educar o filho que Deus te deu, você cuidar da missão que Deus te deu, então é muito lindo, e é uma quebra, né, então isso dói, quando você sai da mentira e conhece a verdade, ela te liberta, então você precisa tirar todo aquele peso, e isso dói, mas é transformador, amiga, é libertador, e eu assim, esse maior processo... E você foi obrigada a viver esse processo quando você precisou ir pro Canadá. Foi agora, há 9 meses que eu tô morando no Canadá, porque uma direção de Deus, e eu vejo que Deus falou assim, bom, tá bom, você já melhorou muito, já evoluiu muito, mas eu preciso te apertar mais, porque a gente tem muito isso, né? Quando você vê fazendo azeitona, quando você vê fazendo azeite, existe uma máquina que aperta a azeitona assim, e aí sai o azeite. Então, é na prensa que sai a unção, que libera a unção. E aí, eu fui pro Canadá, então, aí, gente... Tudo que assim, os meus alicerces, onde eu ainda tinha, sabe, os pontos de apoio, né, funcionária na minha casa, pessoas ali, minha mãe, minha sogra, pessoas, rede de apoio, que eu ainda conseguia fugir. Cheguei lá, não tinha nada disso, então eu tive que viver
tudo ali, sabe? Realmente me tornar aquela mulher que eu abominava. Sabe aquela mulher, sabe, que é dificular, que gosta de cuidar da casa, que gosta de cuidar do marido, que gosta de fazer a comida pro filho, que gosta de brincar. Eu nunca pensei que eu fugia dela. E lá no Canadá não teve jeito. E, gente, é muito diferente. Assim, doeu muito. 3 meses, assim, foi bem difícil, porque eu lutava contra isso. E a Fabi, eu vejo a diferença dela pra mim, é que ela solta, sabe? Ela mergulha e ela não luta contra. E essa é a grande diferença, porque quando você fala, eu tinha cansado de viver pelas minhas forças, sabe, amiga? Eu cheguei num ponto, acho que porque eu conquistei coisas muito rápido, com 30 anos, eu tinha chegado assim, no topo de uma carreira profissional, conquistado muito dinheiro, conquistado o carro dos sonhos, conquistado todas as viagens, já tinha saído com todo mundo que eu queria, conhecer muitas pessoas famosas, tudo que as pessoas Dinheiro buscam. e poder. Dinheiro e poder, fama, tudo. Então, chega aquele ponto que fala assim, tá, mas E aí? era isso? Então, eu acho que foi aí e essa é a maior distração do mundo hoje, né? Fama, poder, te distrai do que realmente importa. Mas a hora que você chega lá, você fala, tá, mas e agora? Então, essa conta chegou, eu não sabia o que fazer, eu não sabia mais o que buscar, porque eu já tinha tudo, entrei em depressão, e aí Jesus chegou pra me mostrar a verdade. Então, quando eu cheguei no Canadá, o resto dos alicerces que eu tinha foram tirados de mim. Então, eu tive que viver. E, gente, assim, o que eu posso dizer hoje, depois de viver tudo isso? Não dói mais fazer comida para minha família, não dói mais cuidar da minha família. Eu não me sinto menos porque eu estou cuidando da minha família, pelo contrário. Tudo que eu tinha, a imagem que eu tinha do sucesso, a imagem que eu tinha de tudo isso foi ressignificada quando eu comecei a ler Mulher de Provérbios, que foi o que a Fabi... Sim, foi o que você me ensinou. Que a Fabi falou pra mim, foi assim que ela conheceu Jesus. Ela falou, amiga, faz uma aula pra mim de provérbios. E aí eu expliquei pra ela o que eu aprendi. E na Bíblia, gente, a mulher que Deus criou a gente pra ser, ela... Pode falar palavrão e a gente vai tomar shadow. Não pode, né, de Jesus, mas foda não é palavrão. Significa feliz, otimista, determinada e abundante. Mas é uma mulher... Quando a Gabi me ensinou da mulher de provérbios, eu tinha uma expectativa sobre a mulher de provérbios. E essa expectativa, ela foi completamente quebrada, porque dentro da minha crença, a mulher de provérbios era a mulher do lar. Uhum. E exatamente, não que isso não tenha valor, mas quando ele começa a falar de tudo que ela dá conta, de tudo que ela faz, de toda a sabedoria que ela tem, de todo o papel que ela tem, nananana, eu falei, rapaz... Nossa, é difícil essa mulher. Rapaz, essa mulher de provérbios, olha... Exatamente. Então muda completamente a sua visão a hora que você entende quem é essa mulher. Eu também tinha essa imagem da mulher, né? Quando você ouve falar, a mulher submissa, a mulher... parece que é tão pequena, né? Exato. A mulher dona de casa, parece que é isso que Deus quer pra mulher, que ela seja submissa, quietinha, não fala nada, fica lá cuidando das crianças e não dá e não é, gente. Mas é completamente ao contrário que isso. A mulher de provérbios, ela é muito forte. A mulher de provérbios tem uma parte que eu fui estudar o que era, fala que ela é como se fosse um navio mercante. E esse navio, quando você vai procurar ele é o maior navio que existe. Ele é um navio que carrega muita carga, ele cabe muitos containers, ou seja, a mulher de provérbios, ela dá conta de tudo. A mulher de provérbios, ela acorda mais cedo, ela tem funcionárias, fala na Bíblia servas, né, funcionárias. Ela tem funcionários, ela acorda antes para dar ordem para servas, então ela pode ter ajuda, ela pode ter babá, ela pode ter funcionárias, mas ela acorda antes, ela organiza, ela faz o café da manhã, ela compra, ela vende, ela é empreendedora, ela cuida, ela faz casacos de lã, ela tece, ela cuida do marido, o marido, ele é elogiado por causa dela, ela valoriza o marido, gente, ela é maravilhosa, ela é assim, ó, uau! Tem que correr pra ser mulher de provérbios. Uhum. Então, ela não é assim, menos. Ela Exato, é muito mais do que a gente coisa, acha. Entendeu? Então, pra mim, isso foi um grande... Porque até então, eu me converti, começava a ler a Bíblia, mas era sempre aí que eu brecava. A hora que falava da mulher, eu não vou ser submissa. Eu não vou ser essa mulherzinha, né? No sentido de... né? Eu tinha essa imagem que era menos, sabe? Então, gente, não. A hora que eu comecei a ler, eu falei, uau, que mulher maravilhosa. Só que essa parte que a gente acha que é menos, que é cuidar do marido, cuidar do filho, essa é a parte mais importante. Porque quando você faz o seu lar, quando você estrutura, quando você tem raiz, essa mulher floresce. Agora, se você pula... Você não vai ter fruto, você não vai ter flores se você não tem raiz. Então, você cuidar do seu marido, você cuidar da sua família para dar frutos, você
igual hoje, eu tô aqui no Canadá, meu marido tá lá. Você não tá no Canadá, amor. Ah, disfarça. Tá no Brasil, É amiga. verdade, disfarça. Disfarça, é verdade. Mas assim, é verdade, tô aqui no Canadá. Meu marido tá lá com a minha filha. Você tá Não, aqui... falei de novo. Ai, disfarça. Tá no tô aqui no Brasil. e o Leandro tá lá no Canadá. Isso, o Leandro tá lá no Canadá. E aí, pra sair de lá, tadinho, o bichinho, ele falou assim, ai, amor, pelo amor de Deus. Ele até postou ontem. Nossa, essas mulheres, vocês são muito demais. Que é isso? Eu não tô dando conta. Ele tá com a Bebel lá, né? Ele tá com a Bebel. Então, eu tenho uma filhinha de 5 anos. E aí, eu fiquei 2 dias, gente, preparando tudo. Deixei anotado o lanchinho do almoço, o que era pra levar, a dispensa tudo organizada, os franguinhos temperados, com tudo congelado, arroz pronto, feijão, tudo no pote. Fiquei um tempão organizando tudo, os uniformes, tudo. Então, assim, é muito bonito de ver. Hoje, eu valorizo muito isso, porque a mulher tem o poder de transformar. O homem, ele constrói a casa, né? Por exemplo, a mulher transforma num lar. O homem não consegue fazer isso. Deus deu pra mulher esse poder de fazer as coisas com amor e harmonia, de deixar as coisas belas. Então, a família... a mulher sabe o que faz. Então, hoje eu vejo a diferença. O Leandro, eu tinha muito essa consciência, assim, eu tinha no meu subconsciente, nossa, mas se eu começar a cuidar da casa, ele vai me achar, ele vai me desvalorizar, ele vai falar assim que eu sou... Não, gente, eu fazendo comida pra ele, né? o oposto, ele ficava mais apaixonado. O Caio, cheguei aqui agora, falei, e aí, Caio, como ele tomou que tá? um susto, né? Porque ele, que a Gabi tava... Porque a Gabi brotou do Canadá aqui em São Paulo, entendeu? Aí eu falei, Cainho, e aí, como que tá? Porque eu tinha falado pra ele, eu falei, Cainho, você se prepara agora que essa mulher tá com Jesus, você vai ter a melhor mulher do mundo. Aí eu cheguei agora, ele... Não, gente, o olho dele tá assim, ó, ele sempre foi apaixonado por ela, coisa mais linda, mas agora, o olho dele tá assim, ó, ele tá mais apaixonado por ela. Ele, nossa, ela tá maravilhosa, nem tô acreditando. Não, amiga, eu fui correr, a gente teve a maratona do Office, aí olha que loucura, olha como mudou. A gente foi correr, eu falei, quer saber? Peguei meu fone de ouvido, coloquei meu fone de ouvido, falei, eu preciso de uma música pra me dar energia. Aí eu olhei tudo que eu tinha disponível no meu Spotify e falei, o que mais vai me dar energia do que Jesus? Coloquei louvor, amiga! Rebentei! Arrasou, amiga! Gente, é demais. Não, aí ele terminou, e aí, nanana? Ele, o que você tava ouvindo na corrida? Eu falei, nossa, tava ouvindo louvor. Ele, nossa, o que tá acontecendo com a minha mulher? Gente, é demais. E é arrebatador, não é, amiga? Não, amiga, eu chorava no meio da... Eu chorei no meio da corrida. Eu falei, se alguém olhar, vai falar, ela tá passando mal, ela é louca. Gente, é arrebatador. É lindo demais. É lindo demais viver isso. E é lindo de ver até... isso, puxando um ganchinho aqui, até o que eu tava te falando da identidade, pode falar isso? Pode, vai. Eu tava ontem falando sobre isso, né? Que uma mulher falou pra mim, nossa, Gabi, antes eu te via, toda vez que eu te via, eu lembrava de uma pessoa, parece que eu via, assim, em você, tanta raiva e tanta inveja em cima de você por pessoas à sua volta, amigos, enfim, pessoas que você conhecia, mas eu via, ao mesmo tempo, no final disso tudo, Jesus te levantando e tudo mais. E aí, eu postei isso, eu falei, gente, antes eu sofria muito, porque eu fui traída muitas vezes, por muitas pessoas, amigos, desde adolescente, não é agora, não, sempre, porque eu não tinha identidade, eu não sabia quem eu era, e quando você não tem identidade, eu queria muito aplauso, eu queria muito agradar as pessoas, eu queria muito que todo mundo me amasse, então, Conhecimento, né? eu não sabia falar não, por exemplo, eu dava um monte de volta, mas tá bom, às vezes eu não podia, mas eu falava assim, pra agradar as pessoas, pra ser amada, e aí, por causa disso, as pessoas entravam na minha vida que não tinham que estar ali, e fazia festa, então eu não tinha identidade. Eu vejo o que eu mais ganhei com Jesus hoje foi a minha identidade. Então eu vejo que essas distorções de identidade que eu tinha da mulher, do meu papel, coisas que eu lutava contra, né, contra a vontade de Deus e fazia coisas que não eram da vontade de Deus, e a minha identidade pessoal mesmo, de essa necessidade do ego. Gente, Jesus, ele preenche o vazio que a gente tem dentro da gente. Quando ele entra, aquilo tudo que você busca nas pessoas, em coisas, ela é preenchido. E Jesus, ele transborda. E aí, a partir do momento que você sabe sua identidade, porque você recebe a identidade vinda do céu, de filha amada do Senhor, redimida, perdoada, escolhida. E o amor é tão grande, hoje eu não tenho necessidade nenhuma de aprovação. Então, eu comecei a falar de Jesus no meu Instagram, eu perdi um monte de seguidores no começo, porque mudou muito. E as pessoas, nossa, mas que chato, você só fala disso. E eu vou falar do quê, gente? Se tudo que a pessoa busca, ai, Gabi, eu tô triste, meu casamento tá quebrado, Gabi, tudo Jesus pode consertar, tudo Jesus pode transformar. Então, Jesus restaura a sua identidade, você não precisa mais de aprovação, não precisa mais de aplauso, você é restaurada. Então, é tão lindo ver o que hoje eu tô vivendo, o plano de Deus pra minha vida, hoje eu tô sendo muito mais do que eu era, porque antes, olha como isso é limitado, eu achava que
aquela mulher de sucesso, que fosse solteira, que viajava e tivesse A liberdade, liberdade. era o sucesso. Aquela mulher, nossa, uau. Mas, cara, aquela mulher era tão vazia, não tinha raiz. Eu não conversava com a minha mãe. Eu tinha um monte de problema de rejeição de família, eu tinha um monte de trauma, gente. Era muito trauma. Assim, eu era toda traumatizada. Então, eu era como se fosse uma árvore cheia de frutos que as pessoas olhavam, uau, Gabi, mas sem raiz. E aí, Jesus, ele entra nesse quartinho que tá lá todo trancado, cheio de coisa que a gente vai entulhando, de lixo. Ele abre esse quartinho quando você deixa, né? Que foi o que aconteceu. A Fabi falou, eu quero aceitar Jesus. E aí ela abriu o quartinho dela, Jesus entrou. E aí quando Jesus entra, ele vai limpando. Ele vai limpando. E não tudo de uma vez, né? No caso da Fabi não tinha. Tava bem limpinho, só precisava de uma poeirinha. O meu tava cheio de entulho lá, então por isso que doeu mais o meu processo. Aí ele foi tirando devagarzinho, limpou. E hoje, fiz até um vídeo falando isso. Hoje é como se meu quartinho hoje estivesse aberto. Não é mais um quartinho fechado, ele é aberto, porque todo mundo pode entrar e ver o que ele fez. Então, hoje, o meu testemunho, o que Jesus fez na minha vida, mostra o poder dele, sabe? Mostra o que ele pode fazer. Então, é muito lindo. Não tem como eu não falar disso, porque a gente fala do que o coração tá cheio, né? Você Então- topa a gente gravar mais um episódio e contar como que as pessoas... E isso é uma coisa que eu venho recebendo muita mensagem de pessoas que estão querendo vivenciar mais a fé através do meu processo de vivenciar a fé. Então, o que eu estou vivendo, eu vejo que vem incentivando pessoas a se reconectarem ou a se conectarem. E aproveitar que você tá aqui da gente poder falar mais disso. Sim. Topa? Topo demais. Bora pro próximo episódio? Vamos, com A certeza. gente espera vocês quinta-feira.